Quem é que tem razão nessa história toda aí, ô Josias? Quem matou esse acordo, Fabíola, foram as circunstâncias, né? E quem está observando de longe, esfregando as mãos, é a China. A China já cercou financeiramente a falência da Argentina, avança rapidamente para firmar acordos fora do Mercosul com Montevideo. O presidente do Uruguai, o Lacalle Pou, inclusive tem divergências com Lula nessa matéria, porque já vem defendendo há tempos que os países do Mercosul tenham liberdade para firmar acordos com outros países fora do Mercosul, e o que se dizia é que não, tem que esperar, porque nós vamos celebrar esse acordo com a União Europeia, não faz sentido jogar fora do Mercosul. Então a China está esfregando as mãos. Agora, tinha muito teatro aí, não é, Fabíola? O Macron simplesmente chutou o balde e desfez o teatro que o governo Lula vinha ostentando na perspectiva de firmar, nesta semana agora, na, no dia 7, se dizia que numa reunião de cúpula do Mercosul, que ocorrerá no Rio de Janeiro, seria firmado finalmente esse acordo, era tudo teatro, né? Agora, isso é só um pedaço do que do comprometimento do projeto do Lula de chegar ao final do ano é, triunfante na área internacional, né? Só uma macumba arriada pelo gabinete do ódio em algum lugar ali escondido no Palácio do Planalto pode explicar os desacertos da agenda de final de ano do Lula. O Lula tinha se equipado para chegar ao Natal realmente num triunfo internacional. Esses planos incluíam uma passagem apoteótica pela COP28, um fechamento redentor desse acordo entre o Mercosul e a União Europeia, e a promessa de que o G20 teria um 2024 glorioso, presidido pelo Brasil. E deu errado, as coisas deram errado para o Lula. Ele dispunha lá de indicadores para liderar a COP28 pelo exemplo, mencionando lá a redução do desmatamento na Amazônia, mas teve recaídas petrolíferas nesse encontro. Podia ter se concentrado no plano de transformação ecológica, foi apresentado pela dupla Fernando Haddad e Marina Silva. Havia uma proposta brasileira de criação de um fundo para financiar florestas tropicais em pé, mas o Lula poluiu o ambiente com esse acordo Mercosul-União Europeia e ganhou uma cotovelada do Emmanuel Macron, o presidente da França, que se disse lá totalmente contra esse acordo e desfez o teatro. O Lula, já antes de chegar na COP, escorregou, porque ele estava indo para um encontro ambiental, o maior da história, que tem como mote a descarbonização. Aí ele faz uma escala na Arábia Saudita, que é um campeão mundial na produção de petróleo. Aí ele mal desembarca na cúpula do clima, e o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, que estava lá infiltrado na comitiva, anunciou o ingresso do Brasil na OPEP+, que é um puxadinho do cartel do óleo, do cartel do petróleo. Aí o Lula disse, vou lá, escuto e falo, mas o Brasil não apita nada. E confirmou que, de fato, o Brasil está com o pé dentro da OPEP. Depois vem o companheiro Jean Paul Prats, que preside a Petrobras, e joga no ventilador o plano de inaugurar uma Petrobras da Arábia. Petrobras Arábia. Aí o Lula diz, não, o Jean Paul tem uma cabeça muito fértil e desmentiu essa notícia. Mas aquele pretendido plano de ser exemplo ambiental, tudo isso ficou manchado ali pelo petróleo, gotas de petróleo, e esse sonhado acordo Mercosul-União Europeia caiu de um telhado de vidro que já vigorava aí há mais de 20 anos. Então, Fabíola, ou o Lula encontra rapidamente esse despacho que o gabinete do ódio do Bolsonaro deixou lá escondido no Palácio do Planalto, ou ele exclui o amadorismo da sua rotina. Do contrário, pouca gente ou ninguém vai acreditar que o G20 vai ter um feliz ano novo sob a presidência do Brasil. Então deu tudo errado e o governo contribuiu para esses equívocos. É. Ô Thales, como é que você analisa aí essa situação de União Europeia e Mercosul? Macron tem razão que está tudo muito ultrapassado e Jamil Chad até levantou essa questão, né? Será que hoje é possível fazer acordos desse porte, desse tamanho,
Lula, quando diz se não tiver acordo, paciência, joga a toalha, já desistiu mesmo? Existiu. O acordo União Europeia e Mercosul está morto. Ninguém vai falar publicamente, ninguém desses que se disseram interessados, o Brasil, etc., não vai falar publicamente que está morto. Não é impossível na história, tudo é possível. Não é impossível que daqui a 5, 10 anos alguém tente ressuscitar o acordo, mas no quadro global atual, esse tipo de acordo multilateral, como bem disse o Jamil, não funciona. O Lula já saiu para a Europa, diferentemente do que se pensa. O Lula já saiu, não para a Europa, para a COP28, sabendo que os sindicatos brasileiros, que as empresas brasileiras já estavam também contra esse acordo. Então, essa fala do Macron meio que ele está aproveitando a fala do Macron para dizer, olha, está morrendo por culpa dos principais países, dos países ricos, da Europa, etc. Não está morrendo por causa da gente, mas está morrendo, sim, também por causa da América do Sul, já que o Milei é contra, já que o Uruguai é contra, e já que a China está trabalhando contra tudo isso. Então, o Lula está, olha, eu lavo as mãos, está entregue, eles é que enterraram a coisa. Ele foi para. Mas, por outro lado, tem alguns ganhos nesse copo metade cheio, metade vazio. A COP28 ela revelou que realmente há uma contradição entre a política ambiental do Brasil sob o governo Lula e a questão da exploração do petróleo aqui entre nós. Mas, sobretudo, mostrou que há uma grande contradição entre o que os países ricos e os ambientalistas também cobram dos países emergentes, como o Brasil, e o que é oferecido para ajudar no combate à destruição do meio ambiente. Não há como combater o efeito estufa mantendo os altos níveis de desigualdade no mundo. É isso, basicamente, o que está por trás de todas as falas do Lula durante o evento. O Brasil se descobriu dono de grandes reservas de petróleo. Mas os ambientalistas cobram que essa riqueza fique enterrada. No entanto, os países desenvolvidos não estão dispostos a pagar pela imobilização desses recursos, que seriam fundamentais para combater a desigualdade no chamado Sul Global. Lula fez questão de ressaltar em seus discursos para os demais líderes mundiais que houve 22,3% de queda no desmatamento da Amazônia entre agosto do ano passado e julho desse ano, na comparação com os 12 meses anteriores do Bolsonaro. É a menor taxa desde 2018. Nos 4 anos do governo de Jair Bolsonaro, o desmatamento médio do período apresentou uma alta de 59% em relação aos 4 anos anteriores. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e o Fernando Haddad anunciaram uma proposta de criação do Fundo Floresta Tropical para Sempre, que proverá recursos poderia prover recursos para ajudar cerca de 80 nações detentoras de florestas, como o próprio Brasil, a conservá-las. Mas isso dificilmente vai andar para frente se os países desenvolvidos não quiserem colocar dinheiro, China, Estados Unidos, etc. Então, tudo isso quase que foi ofuscado pelo anúncio de que o Brasil se juntaria ao PEP+, o grupo estendido da Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Diante das críticas dos ambientalistas, o Lula argumentou que a participação do Brasil é para discutir com a OPEP a necessidade dos países que têm petróleo e que são ricos de começarem a investir para ajudar os países pobres do continente africano, da América Latina, da Ásia e parar de investir em combustível fóssil. É difícil acreditar que os ricaços da OPEP aceitariam contribuir para financiar a produção de etanol, biodiesel e energia eólica, solar, hidrogênio verde, como quer o Lula. Assim como é difícil acreditar que Estados Unidos, China e Europa irão, de fato, contribuir para os países emergentes na transição energética. Mas se a gente não tentar, quem vai pressioná-los a tempo de evitar que o mundo se acabe? É isso. Quem vai pressioná-los? Os sindicatos estão pressionando.
Mas aí eu acho que essa pressão dos sindicatos também, acho que nem precisa mais nesse momento, né, Josias? Porque não vai rolar, né? Não vai rolar. O enterro Não, não vai rolar, já tá não vai mais do que rolar. anunciado. Vamos para a próxima, Não, e né? ficou, esvaziou completamente essa reunião dessa semana, né, da cúpula do Mercosul. Primeiro, não sabe nem se o Alberto Fernandes vem, e dizia-se que o problema era o Javier Milei, né, que andou chutando o Mercosul durante a campanha. Mas teve aqui a futura, a futura chanceler do Milei, no Brasil, já disse, não, o Milei quer reformular o Mercosul, mas não vai ficar contra esse acordo com a União Europeia, e nem vai retirar a Argentina do Mercosul. Então, o pretexto Milei desapareceu. Apareceu agora o Macron, se dizendo completamente contra esse acordo. Então, tinha muito teatro, porque houve, de fato, reuniões entre diplomatas brasileiros e representantes da União Europeia ao longo do mês de agosto, reuniões virtuais. No mês passado, desembarcou em Brasília uma missão de representantes da comunidade europeia, fizeram reuniões presenciais no Brasil, e todo mundo cultivava essa ilusão de está avançando, pode ser anunciado no dia 7 de dezembro um acordo, o fechamento desse acordo, e era mera lorota, propaganda enganosa, como deixou claro o Macron. E o Macron é só uma peça desse xadrez, né? Há pressões internas, como nos informou aqui o Jamil Chad. Então, morreu. A lápide está ali, na beira do túmulo, falta só colocar em cima. Resta saber se vão colocar agora, já nesta semana, ou se deixa para depois. Mas o próprio Lula, internamente, está dizendo, olha, se não aproveitou essa janela de oportunidades agora, já ele próprio já duvida que isso possa ser fechado durante o resto do seu mandato. Então, isso daí é assunto natimorto, Fabiola. Falta só terminar de jogar a terra em cima e acomodar a lápide ali sobre o túmulo.